Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para mais um vídeo no nosso canal Sexualidade Descomplicada. Agora, deixa eu te perguntar o seguinte: você alguma vez já parou para pensar se existem tipos diferentes de vagina? Ou será que você alguma vez já se comparou com uma amiga, com a mãe, com a irmã, enfim? Comparou a sua vagina, né? Ficou olhando, dizendo, poxa, a minha é maior, é menor, é mais clara, é mais escura. Hein? Quem nunca fez isso? Hein? Quem nunca fez? Assim como os homens, nós também fazemos essas comparações. Agora sim, desnecessárias, gente. O que é importante nós entendermos é que cada mulher tem a vagina que cabe em si, certo? E vamos celebrar a diversidade. E ainda bem que nós somos diferentes umas das outras, certo? Então essa variedade de formas e tamanhos que tem as vaginas, isso é algo que nós precisamos celebrar sempre. Então nada de ficar com paranoia, né? De pensar, poxa, a minha é mais bonita, a minha é mais feia, né? Será que tá legal, não tá legal? Gente, olhar para a vagina, admirá-la, respeitá-la e principalmente cuidar dela com carinho é um passo super importante rumo à autoaceitação, ao autoconhecimento, ao autoamor, certo? Então, gente, vamos parar de estar se comparando, né? Cada um tem a vulva, a vagina que merece. E ainda bem que nós somos diferentes, certo? Agora eu queria falar uma coisa para vocês. Vocês perceberam que eu troquei vagina, vulva na hora que eu estava falando? Porque existe uma diferença. E a gente precisa entender que existe diferença entre esses dois termos, tá bom? A vulva, na verdade, ela é todo o conjunto externo do nosso aparelho reprodutor feminino. Então, quando eu me refiro em vulva, eu estou me referindo a todo esse conjunto, que é aquilo que nós observamos, né? Que é aquilo que a gente olha e já vê de imediato. Que aí inclui essa região aqui para cima, que é a região da pubis, onde ficam os pelos pubianos. Aqui logo embaixo eu tenho o clitóris, tenho os grandes lábios, os pequenos lábios e tenho aqui dentro um orifício ao qual eu denomino vagina. E mais aqui embaixo, entre a vagina e o ânus, eu tenho o períneo. Então, gente, vulva é todo esse conjunto. E vagina é apenas esse orifício por onde penetra pênis, certo? Por onde eu posso introduzir aí os brinquedos eróticos e que é por onde sai o bebê no momento do parto, ok? Então, definido isso, entendido esses termos, então toda vez que eu me referir à região da vulva, eu vou estar falando de todo esse conjunto externo. E quando eu estiver me referindo à vagina, é apenas o canal. E na verdade, esse canal é o início dela, é aquilo que a gente visualiza, né? Tá ali na nossa frente, a gente consegue ver a olho nu. E a vagina, ela é um canal que ela entra, ela é mais interna também. E detalhe, não é um buraco sem fim, tá? Porque eu já vi muita gente dizendo assim, eu tenho medo de introduzir alguns brinquedos eróticos ali, tenho medo de não voltar. Como se fosse um buraco negro, né? Como se aquilo fosse algo sem fim. E não acontece isso, tá, gente? Bora parar com isso. Tudo que entra ali sai, tá bom? Então, definido isso, é importante nós entendermos o seguinte, que essa região da vulva, ela sim tem características diferentes, que dizem muito da minha genética, que vão dizer muito da minha estrutura física, da minha estrutura corpórea, e que também vai dizer muito de como os hormônios agem no meu corpo, e também de algumas ações, né, que eu pratico durante a minha vida e que podem interferir direta ou indiretamente, tá? Então não tem por que estar se comparando. Existem sim tipos diferentes de vagina, tá? E entender que a genética, ela é aí algo que pesa muito na hora de se definir essas formas, isso auxilia até no momento de
de ficar se cobrando muito, né? Não, cara, eu não preciso estar me cobrando muito, porque eu tenho a vulva que eu mereço ter. Então vamos respeitá-la, né? Vamos acolher, tratá-la com muito carinho, com muito respeito, né? Bom, e pensando nisso, né? Infelizmente, e a gente não pode deixar de falar, que mesmo se fazendo todo esse trabalho de aceitação, de autoaceitação, de autovalorização, certo? De entender que nós somos seres únicos e que nenhuma mulher é igual a outra, nenhum homem é igual ao outro, e que cada um tem em si aquilo que é importante para a sua constituição, que tem um corpo que merece, né? Que precisa ter, e que esse corpo é algo que nos pertence, que precisa ser amado e cuidado, né? Mesmo tendo essa concepção, nós temos alguns fatores externos que insistem, né, que nós devemos seguir um padrão, né? Exemplo, Lani, eu vejo aquelas mulheres de filmes pornôs com aquelas vaginas belíssimas, clarinhas, parece que está tudo no seu lugar, né? Mas, enfim, definem aquilo como se fosse o suprassumo da perfeição. E aí, quando ela olha para o corpo dela, ela percebe que é diferente. E vai ser diferente sempre, né? E aí ela se trava. Ela acha que não tem, que ela precisa ter aquele corpo também, aquela região, aquela vulva, para ser, né, dominar o prazer, para atrair o homem, né, para se sentir poderosa, para se sentir confiante. E não há necessidade, certo? Infelizmente, isso é um padrão que a internet ela traz para as nossas vidas, assim como outros padrões de beleza, certo? E aí tem muitas mulheres que acabam ficando reféns disso e recorrem muito, e esse número ele tem aumentado, dobrou assim de uma forma muito significativa até, que são essas mulheres que procuram essas intervenções cirúrgicas, essas cirurgias íntimas para corrigir um defeito, né? E os médicos eles alertam, inclusive, que se não for por algo extremamente necessário, algo que realmente possa interferir na saúde dessa mulher, eles não enxergam aquilo como sendo algo relevante, né? Algo que realmente há necessidade. Mas é óbvio que se eu sou paciente e eu chego num consultório dizendo que eu quero melhorar a estética da minha região íntima, esse profissional ele inevitavelmente ele vai se recusar. Cabe a cada um deles orientar, né? E eu tenho certeza que eles orientam essas pacientes no sentido de que elas avaliem muito, porque é apenas uma questão estética, né? E o que está por trás disso? E a aceitação, e a sua confiança, certo? E o seu amor próprio, né? Quando você faz uma cirurgia íntima, você está querendo alcançar o que exatamente? E se você não conseguir alcançar o que você quer, né? Então tudo isso tem que ter um sentido muito próprio para essas mulheres no momento em que elas buscam essas cirurgias íntimas apenas por estética, né? É óbvio, eu vou colocar aqui para vocês alguns exemplos dessas cirurgias e entender que para cada caso desses existe sim uma prescrição médica, uma orientação médica por poderem interferir de alguma forma na saúde dessa mulher. Mas tirando isso, é meramente estético. E aí ele tem esse alerta que a sociedade médica ela traz para que essas mulheres realmente reflitam muito antes de tomarem essa decisão. Então, assim, nós não precisamos seguir esse padrão que a internet, né, ela vem massificando para a gente diariamente, que é um padrão de beleza, certo? Nós precisamos nos aceitar e nos amarmos cada vez mais, certo? Então, tem algumas cirurgias que são muito comuns no meio médico e que são as mais procuradas. E aí eu vou citar algumas delas para vocês. A primeira e a mais
famosa, né, é a labioplastia, certo? Que é a ninfoplastia. Na verdade, ela é uma cirurgia que é indicada para quem tem os pequenos lábios muito grandes. Então, ela faz diminui os lábios, os pequenos lábios, certo? Esses pequenos lábios aqui, né, geralmente tem mulheres que têm eles bem mais expandidos, certo? E aí as mulheres procuram muito para diminuir, para dar uma harmonizada estética. E tudo bem, certo? Só que assim, o que os médicos aconselham, né? Esteticamente, não há necessidade. Agora, existem casos realmente de mulheres que têm os pequenos lábios muito grandes. E aí já é uma alteração genética, né? Que interfere até na relação sexual. Porque esses lábios grandes, esses pequenos lábios, acabam sendo tão grandes, tão expandidos, né, para a região externa, que no momento da penetração, eles entram para o canal vaginal. E isso causa dor, causa desconforto, causa até sangramentos, certo? Então, isso é um incômodo que interfere na saúde sexual dessa mulher. Nesses casos, realmente é indicado, né, pelos médicos a realmente se fazer esse tipo de cirurgia. Um outro exemplo de cirurgia que é muito comum, e aí está relacionado a essa região da pubis, né? Tem mulheres que acham que é muito grande, o famoso capô de fusca, né? E querem diminuir, ou tornar mais baixinho, querem retirar essa gordura dessa região. Então, geralmente, eles fazem uma lipoaspiração nessa região. Agora, também tem o inverso, tem mulheres que procuram, porque consideram que é muito seco aqui, né? Tem pouca gordura, então já querem colocar gordura nessa região para aumentar a região. Então, essa é uma lipoaspiração que é feita nessa região. Tem uma outra cirurgia que é muito comum também, que é a flacidez dos grandes lábios. Assim como tem mulheres que têm os grandes lábios muito avantajados, né, bem gordinhos, vamos dizer assim, existem mulheres que têm flacidez. Então, isso causa incômodo, né, mas é um incômodo mais estético, né, porque ficam murchos, enfim. Então, isso tem toda uma simbologia em torno dessa aparência que para aquela mulher, naquele momento, causa um desconforto emocional, psicológico, enfim. E aí elas procuram a cirurgia para ou diminuir ou aumentar. E aí é tirada a gordura geralmente é tirada a gordura das costas para fazer o enxerto aqui de gordura, ok? Tem uma outra cirurgia que também é muito comum, que é a clitoriplastia, que tem a ver com clitóris. E aí, existem casos que a academia, ela entende que realmente é necessário. Por exemplo, mulheres que têm a hipertrofia do clitóris, né? Isso por uma questão estética, por uma questão também psicológica, emocional, de aceitação, é importante. Muitas delas procuram para fazer essa diminuição. Tem o caso também das atletas que utilizam, né, os hormônios e aí acabam desenvolvendo um clitóris bem maior. E aí cabem essas cirurgias. Ou que tem essa pelezinha que vem aqui em cima, certo? Muito avantajada a ponto de não conseguir encontrar o clitóris. Então, isso também interfere no momento do prazer. Então, tem mulheres que procuram ou para diminuir essa pele, essa região que vem aqui logo em cima, que é essa capa que cobre o clitóris. E tem mulheres também que procuram até para aumentar, certo? Uma outra cirurgia que também é muito comum é a perinoplastia, que é a famosa cirurgia do períneo, certo? E aí isso é muito comum. Eu conheço casos de mulheres que depois de um parto normal, com filhos muito grandes, aquela região realmente se estendeu muito. E aí esse tipo de cirurgia cabe nessas situações porque
além de ser uma questão estética, tem também uma questão estética, mas tem muito por trás uma questão emocional, né? Então, tudo isso tem que ser avaliado. Uma outra cirurgia que também é muito comum é a reconstrução do ímen. O ímen, não sei se vocês sabem, mas é uma película que no momento da primeira relação sexual ela é rompida, né? Então tem toda aquela história, aquele estigma, aquele mito em torno do períneo, né? Com relação à primeira relação sexual, ao sangramento, enfim, tem todo um contexto histórico, cultural em torno dessa pele que é o que é o ímen, certo? E aí tem mulheres que fazem a reconstrução do ímen. Agora sim, faz a reconstrução do ímen para na próxima relação sexual, na primeira relação sexual, romper o ímen, né? A gente precisa realmente parar para entender e identificar se de repente, qual é o sentido disso, certo, gente? Então, assim, são cirurgias que têm uma indicação médica e isso é muito legal, isso é muito importante, porque resgata a autoestima, resgata a autoconfiança, que traz saúde para essa mulher. Isso é show, isso é ótimo. Mas existe um lado que causa uma certa dependência, porque você observa, tem locais em que crianças de 9 anos já falam em fazer cirurgias íntimas. Isso aí a gente precisa também ter um máximo de cuidado para identificar até que ponto nós estamos obcecadas por seguir esses padrões, certo? Então, vamos repensar se de repente é algo que realmente vai ter um impacto no sentido de que eu vou que isso vai realmente trazer um benefício muito grande para mim, né? Então, cada caso é um caso e aí é importante analisar bem, ter muita segurança quando for decidir por transformar a nossa região íntima, tá certo? Meninos, meninas, quero deixar aqui para vocês o meu beijo, a minha gratidão e dizer que na outra semana, na próxima terça-feira, nós vamos ter aí mais um encontro marcado aqui com um outro tema, tá bom? Fiquem com Deus e tchau, tchau.